são 8 de fevereiro 8. de 2017. Eu tô aqui com o Daniel Arcades. Ele vai falar um pouco sobre algumas peças que ele escreveu. Herê, As Balas que Não Dei ao Meu Filho, Antônia e Major Oliveira. É isso. Daniel, obrigado. Valeu. Vamos lá, então. Eu tava falando na estante, né? Vou começar a falar de Antônia, que eu acho que a Antônia foi a primeira que nasceu disso tudo. Então, a Antônia foi um convite de Sanara Rocha. Vou repetir tudo. Não, tranquilo. Foi um convite de Sanara Rocha para que ela falou que ela queria, na verdade, fazer uma adaptação, pensar na dramaturgia para a rua de Antígona, que é um clássico grego, né? Sanara Rocha é uma diretora teatral daqui e ela queria muito fazer uma peça com o protagonismo de uma mulher negra a partir de Antígona. E aí, quando eu vi, eu disse, uma vontade de mudar, uma vontade de repensar outras coisas, já que porque o fato de ser teatro de rua, né, levava a pensar que tinha que ser um teatro com uma pegada mais popular, com uma pegada que as pessoas passassem na rua e prestassem atenção. E aí eu me propus fazer uma peça com a mesma estrutura dramatúrgica do clássico grego. Então, a peça é toda dividida em episódios e estásimos, que são momentos poéticos entre os episódios. Então, ele tem uma estrutura dramatúrgica próximo do grego e resolvi trocar completamente as histórias de dentro. Mantive essa protagonista, que é Antígona, que ela vira Antônia, e ela briga o tempo inteiro com o Estado pelo direito de ter acesso ao corpo do irmão dela. E Antônia, ela briga o tempo inteiro também com o Estado. O Creonte, que é o Creonte do clássico grego, virou Creonte tataraneto. Ligação direta, não sei com nada. Mas é como se fosse um descendente de uma família muito acostumada a mandar em tudo. E a peça o tempo inteiro é isso, é essa relação entre quem tem direito ao quê? O Estado ou seus próximos, ou a sua família. E a gente levou isso diretamente para a questão do genocídio do povo negro, porque era um assunto... 2015, quando eu escrevi essas duas peças, tanto Antônia quanto Herê, foi o mesmo ano da chacina do Cabula, né, janeiro de 2015, se não me engano. Aconteceu a chacina do Cabula e marcou muito, principalmente a classe artística. A classe artística participou de muitos eventos, começou a discutir muito isso. O teatro negro daqui começou a discutir mais fortemente isso, porque era o assunto que permeava as questões raciais nesse momento. Era tipo, o Reage, eu acho que tem um grande mérito tiveram várias passeatas na rua, tiveram várias palestras, vários movimentos que nos levaram a querer discutir isso, nos levaram a querer falar sobre isso. Então, tanto Antônia quanto Herê são peças sobre o genocídio do povo negro. É sobre isso, o básico é isso. Antônia usa essa desculpa do percurso, né, da tragédia grega, mas ela é uma peça sobre isso. A gente tem o Patrício, que é um ativista que morre no meio de uma chacina, e todos os outros eles conseguiram justificar enquanto bandidos e deixaram os corpos aparecerem. O ativista, eles deram um sumiço para fingir que ele não morreu naquela chacina. E a peça toda essa busca por esse sujeito que não se tem como justificar a morte dele pela polícia. Que é a grande justificativa da polícia o tempo inteiro, é de que são bandidos, de que são pessoas que ou eram eles ou éramos nós. E como justificar um cara que, na verdade, está o tempo inteiro na mídia brigando pelo povo negro, de um cara que está o tempo inteiro na porta da prefeitura brigando pelo povo negro, de um cara que vai brigar tete a tete com o governo, que aparece o tempo inteiro para encher o saco dos governantes em todas as falas. Como explicar a morte desse cara? Durante a peça até fala que mataram ele por acidente, mas aí a merda já foi feita. Porque essa coisa do chegar e matar, né? Já ir matando. Sim. Então a peça ela permeia todo por esse lugar. Quando a gente montou a Antônia, e aí a Antônia ficou na minha cabeça e eu não escrevi a Antônia ainda. Porque a gente estava viajando com o Exu e eu não escrevi a Antônia. E aí apareceu o convite do bando. Eu fiquei morrendo de medo, porque eu disse, meu Deus, escrever duas peças com a mesma temática. Porque o bando o bando me chegou com uma proposta já. Tipo, a gente quer montar uma peça sobre isso. A do Herê, né? Que era o Herê. Eu não assisti a versão de 96, que foi o Herê pra toda a vida. Eles, na verdade, só puxaram a temática e eles queriam que essa peça fosse a peça em comemoração ou em homenagem aos 25 anos do grupo. Era uma temática não muito fácil para fazer um espetáculo comemorativo. Ele não é um espetáculo comemorativo, em momento nenhum.
Mas é muito legal a escolha de um espetáculo combativo para falar dos seus 25 anos de existência e de resistência. Claro. E aí a minha conversa foi o tempo inteiro com o próprio bando, com a experiência de estudos dentro do NATA. O NATA é um grupo que pesquisa o candomblé na cena, então o nosso trabalho é quase todo baseado em como as referências afirmativas do candomblé servem para a contribuição à autoestima do povo negro, a imagem do povo negro, a imagem do candomblessista. Mas nos últimos anos o NATA tem sentido a necessidade de ir por outros caminhos, pesquisar outras coisas para... Os espetáculos de Orixá são muito belos, sempre. A gente sentiu vontade de tocar em algumas feridas. É tanto que agora, esses novos espetáculos todos, eles brincam mais com isso. Eles tocam... Então, a gente fala da invasão neopentecostal, as balas, fala sobre essa questão dos PMs negros da Bahia. E aí o Herê... Tá gravando aí? É isso que eu quero checar, né? Pra não estar assim, suave. E aí o Herê, em conversa com Lázaro e Fernanda e Val, que estavam mais próximos, e Zebrinha. Zebrinha eu acho que é um dos caras também que... Ele não tá aqui no Brasil agora, mas é um dos caras que eu acho que você tinha que conversar com. É um cara, pra mim, é um das maiores referências. Ela conheci Val, ela me apresentou um pessoal que tava aí. Tem um baixinho que é... Hidson. Um bem alto também, magro, rasta. George Washington. George Washington também é um cara massa. Que fez a feijoada. Que fez a feijoada. Zebrinha era o cara que dizia pra gente, não vamos falar assim, não, vamos prestar atenção nisso. Era o cara que dizia, não, reescreve isso, não, vamos botar tal assunto. Nossa. Então é um cara que contribui muito. Ele é coreógrafo do Balé Folclórico da Bahia. Ele tá viajando dos Estados Unidos agora, mas volta em março, maio, por aí. E aí o Herê foi muito baseado nisso. O Herê tinha um elenco com os veteranos do bando, eram as pessoas que estavam há 20 ou 25 anos no grupo, e um elenco adolescente, jovem, que eram os atores que foram selecionados de uma oficina que eles deram. Então a gente tinha um elenco jovem e um elenco mais velho. E a peça era o tempo inteiro essa relação dessa juventude que está morrendo e dessa galera mais velha que está vendo essa juventude morrer. Então o tempo inteiro a peça fala sobre... É uma peça quase que familiar, com uma pegada política. Então, ele começa falando sobre a formação das nossas crianças, das crianças negras no Brasil, de como são os acessos às escolas, de como essas crianças, como são os espaços onde elas brincam, o que é que elas veem na televisão, quais são as realidades. E ele vai começando nesse percurso familiar, sobre quais festas se frequenta, sobre a preocupação dos pais com esses filhos em ganhar roupa, a necessidade de deixar o filho dentro de casa o tempo inteiro. E vai ganhando o lugar político. Então, o tempo inteiro tinha uns flashes de um deputado que aparece. Então, cena familiar, deputado. Cena familiar, deputado. E o deputado, quando ele aparecia, aí chega um momento que a peça para. Acho que é depois de um debate entre pai e filho, e de mãe e filha. A peça para e a peça começa a virar um grande discurso mesmo, da população negra se levantando e indo conversar com esse deputado e dizer, não, peraí, você vai ouvir a gente, porque a gente sabe o que a gente precisa, não você. A gente sabe o que é nosso direito, não você. A gente sabe quais são as nossas necessidades e não você. Você finge que sabe. E aí a peça ganha A pegada do Ministro da Justiça sobre as rebeliões. Agora. Inclusive, uma boa inspiração para você, se estiver inspirado a fazer. Ministro da Justiça. Alexandre Moraes, o que ele falou na TV. Né? Não só ele, né? O secretário de Segurança dos estados que rolaram as rebeliões. As rebeliões do Presídios. É uma baboseira atrás da outra. Não, é absurdo. O pensamento que se tem sobre tudo isso é absurdo. Absurdo mesmo. E é algo que a criminologia, né, o pessoal de ciências sociais principalmente, que estuda sistema prisional e tudo mais, fala há décadas. E aí teve uma palestra agora lá em Direito recentemente, com Mariana Postas, que é da Ciências Sociais, Luiz Lourenço, que estuda só sistema prisional em Ciências Sociais. E eles falaram, a gente vai falar basicamente, algumas coisas novas, mas basicamente o grosso do que eles vêm se falando há décadas, porque já vem se pronunciando isso, entendeu? Já, eles falaram, rapaz, é como se a gente já soubesse o que ia acontecer, entendeu? E o que se faz é isso, o discurso de empurrar com a barriga, de construir mais presídio, né? Não, é um absurdo mesmo essa relação que se tem com isso. E é muito louco, porque quando você para analisar, parece óbvio, né? Parece tão óbvio. Quando Foucault ele vai mostrar. Eu lembro muito, no primeiro semestre da faculdade, quando a gente pegou Vigiar e Punir, uma disciplina. Eu sou formado em letras, licenciado, então eu estudei muito de educação. Quando ele vai pegar a estrutura escolar e comparar com a estrutura carcerária, você percebe o caos total que existe
porque você tem, dentro do processo dos sujeitos considerados sociáveis, a mesma estrutura dos sujeitos que você quer, na verdade, colocar de volta em condição social. E ambos são falhos. Então, a sensação que dá é que não há saída, né? Porque ou no processo que é considerado básico, formal, de educação, você é mal informado, e quando você é punido por algo que você fez, mas a intenção é te colocar aqui dentro para que você aprenda como voltar ao meio social, você é condicionado a ter um sistema avançado de como sair pior. A gente não queria, em momento nenhum, falar da população negra de dentro da carcerária, porque a gente não queria mais uma vez representar o que já está no cinema, já está na televisão, já está nesses lugares todos. Então, assim, é uma peça que discute isso, mas não é uma peça que você provavelmente vai assistir e vai ver um bando de negros dentro de uma cela. A gente não queria fazer isso em momento nenhum, porque a gente sabe que precisa discutir isso, mas a gente sabe que isso já está representado em todo lugar. Tipo, a gente tem um amigo negro um amigo negro é ótimo. A gente tem um ator que é negro, que estava na Globo um dia desse, fazendo uma novela, e a gente, e aí, fulano, tá fazendo novela que mais? Ele, mas tô fazendo o que eu faço sempre, né, bandido. Então, a gente não queria fazer isso. Então, o Herê, principalmente o Herê, o tempo inteiro, a gente tem esses personagens familiares de bairros populares, de outros bairros, mas o tempo inteiro tem uma outra relação de poder, tem uma outra relação. E aí, na hora que o levante acontece de frente para o deputado, a gente tem acesso a uma advogada negra, especialista em causa negra, a gente tem acesso a um médico, a gente tem acesso a um empresário, a gente tem acesso a uma professora. Então, todas essas profissões que são profissões consideradas de opinião e que sempre foram negadas à representação negra diante disso, né? Quase todos os sujeitos de poder que a gente vê nas diversas representações são brancas. Então, o Herê tem muito disso. Antônia, como a gente apresentou em bairros periféricos, então, era muito sobre a realidade daquele lugar. Por exemplo, a personagem Antônia, ela era uma mulher que trabalhava numa ONG, junto com o irmão, né, ativista, e ela tem uma irmã evangélica. Que ela acredita em Deus o tempo inteiro. E é muito legal porque é muito louco como a evangélica, nas periferias, se tornou a personagem mais forte da peça. A protagonista da peça é a Antônia. Mas assim, o carisma, a empatia rolou mais com muito, porque a comunidade, ela tá cada vez mais. Abraça, né? A comunidade cativada, né? Ela tá evangélica. Só que aí, o que é mais engraçado, e aí quem falou isso uma vez foi Carla Cotirene, que é uma pessoa massa também de discursos raciais. Ela falou, eu achei genial colocar uma mulher evangélica, porque a gente não pode negar a população negra, que cada vez mais se converte, a consciência racial dela. E a peça acontece justamente com isso. Ela não quer que a Antônia vá brigar com o governo. Ela diz, deixa lá, a gente está amaldiçoado, nos amaldiçoaram lá em Noé. Deixa ver, a gente só tem que torcer, rezar a Deus para poder ter a morte mais tranquila possível. A gente vai ser fudido a vida toda mesmo. E essa personagem, ao ver a luta da irmã, vai tomando consciência. E vai se tornando um ativista junto com a irmã. Mesmo sendo uma pessoa com outros parâmetros culturais, com outras visões, com um processo de conversão muito forte. Ela vai, a partir da vivência, tomando consciência disso. Então, Antônia era uma peça que era muito feita para os bairros que a gente fez. A gente apresentou na Praça da Piedade, apresentou no Cabula, apresentou em Canabrava, apresentou aqui no 2 de Julho, apresentou no Engenho Velho de Brotas. Engenho Velho de Brotas a gente foi para nunca. É muito louco como a gente não sabe onde mora a gente nessa cidade. Que a gente desceu. Quem apresentou a gente foi um ativista cultural de lá do bairro. Cultural, inclusive. A gente desceu umas vielas, e no meio, parecia um funil, no meio tinha um lago. Era um funil. E você diz assim, meu Deus, tem gente que mora aqui mesmo. Descida de todo canto. De todo canto. E é escondido. A entrada para esse lugar que a gente apresentou era um lugar que eu acho que não tinha uma rua que não tinha 2 metros de comprimento. De comprimento, não, de largura. E a Antônia foi muito especial por conta disso. Ele saiu. Ele veio pro teatro depois, mas a princípio a gente foi para os bairros conversar, falar sobre. E o processo de pesquisa foi todo esse. Conversando mesmo e pesquisando muito. Mas não foi tão difícil escrever essas peças nesse momento, porque era um assunto que estava em voga em Salvador no ano. Eu acho que foi a primeira vez que não se esqueceu de um assunto de uma chacina. É óbvio que hoje a gente percebe que merecia muito mais espaço, mas foi noticiado, pelo menos as redes sociais. Eu acho que com esse levante das redes sociais
quanto espaço de ativismo agora também, né? É interessante. Então isso contribuiu muito para a própria pesquisa da peça. E aí, depois desses 2 projetos encomendados, eu tive uma outra ideia. Que eu fiquei pensando no sujeito policial. E eu fiquei... Marcelo é meu companheiro, o ator que faz As Balas que Não Deu Meu Filho. Sim, eu vi que vocês estavam no carro, né? E aí ele pediu uma coisa assim, né? Pra você escrever uma peça, ele deu uma ideia. Não, eu falei pra ele. Ele sempre pesquisou sobre as questões raciais. Eu tava no carro. Você queria escrever pra ele a peça. Foi, eu falei, eu queria escrever uma peça pra você. Na chamada, né? Na chamada. Aí eu falei, Celo, eu queria escrever uma peça pra você, que eu acho que você... Porque sempre as pessoas falaram muito que ele tinha cara de policial. E às vezes a gente passa por alguns problemas. Quando a gente vai levar ele é ator. Quando a gente vai levar algum amigo nosso em um bairro mais perigoso, não sei o quê, por exemplo, tem amigo que fica com medo dele entrar. Ele diz, não entra não, me deixa aqui na porta, porque você tem cara de policial, pô, aqui dentro pode achar que você é policial. O corte de cabelo da vida dele, não sei o quê. Sim. E eu fiquei pensando sobre esse policial, e eu fiquei pensando, tipo... E aí vem a coisa da liberdade que a arte nos dá, né? Esse policial, ele não mora em bairros ricos. Geralmente a PM daqui não mora em bairros de classe média alta, né? Às vezes ele está no mesmo lugar de onde ele combate. Mesmo, é o que esses afarões que eu te falei chamam de autofagia. Sacou? É pobre preto matando pobre preto. Matando pobre preto, é exatamente isso. Fala autofagia e assim... É uma que assim, eles criam dentro das academias, não é uma coisa generalizada, né? Porque a própria academia policial é muito dividida, né? Mas a forma, o discurso que eles usam, né? E a formação é justamente cunhada dessa forma, para gerar esse ciclo vicioso de morte, entendeu? Deles matando eles mesmos. Que é a criação de um extermínio assistido, né? Talvez não sejam vizinhos por causa disso que você falou, dele não poder chegar perto de determinados bairros que vai rolar essa tensão, essa rixa, mas poderiam muito bem ser vizinhos. Podem. Com E relação existem casos de policiais que precisam fechar os olhos ou então precisam negociar com quem está lá. Sim. E aí eu falei com ele, eu fiquei pensando, quando eu escrever, eu fiquei muito, meu Deus, esses policiais devem ter filhos. Por onde esses filhos brincam? Por onde esses filhos andam? E se esses filhos não estão passíveis de serem mortos por outros policiais? Eu disse, você já pensou na história de um policial que de repente ele sai de uma chacina, meio revoltado, mas ele chega em casa e o filho dele não está em casa? Ai, Marcelo, eu gosto disso. E aí ele começou a fazer o processo de pesquisa e mandar muito material, porque esse processo dos solos, que é esse último projeto, cada um estava com solo e eu escrevi 4 dos textos. Eu falei, galera, eu não tenho tempo de levantar pesquisa para todos eles, então eu preciso que vocês me deem material. Então cada um ficou responsável por pesquisar. Eu dava meio a ideia dramatúrgica. Cada um escolheu a sua temática, sobre que universo queria trabalhar. E aí, como o Marcelo lembrou dessa peça que eu falei pra ele, Marcelo sempre foi um cara que quis discutir isso. Falou, eu quero fazer nesse solo isso. E aí eu escrevi As Balas. Mas ele pesquisou coisas que ele achou um livro muito legal, que é best-seller quase, mas é baseado em fatos reais, chamado... Qual é o nome do livro, meu Deus? Ele leu todinho, eu li as partes selecionadas por ele, que eram incríveis. Não lembro agora, mas eu lembrarei daqui pro final. Como Nascem os Monstros. Como Nascem os Monstros, que é um livro... que é um relato de um policial que sai da PM, que é preso, sobre a formação psicológica e a formação física do próprio policial. E ele achou alguns depoimentos de grupos de WhatsApp de policiais, de coisas bizarras que acontecem lá dentro. A gente conversou com alguns policiais do interior do estado, como somos do interior, a gente conseguiu conversar com alguns, mas era muito difícil. Porque não é uma peça para criminalizar o policial e não é uma peça para falar mal do policial, mas é uma peça para problematizar o lugar dele. Então, As Balas que Não Deu Meu Filho, eu acho que das 3 é a mais complexa, assim, nesse sentido. Porque é uma peça que não mostra do lado do morto. É o agressor, mas é o agressor que você percebe que ao mesmo tempo é vítima de um processo muito forte. É o capataz e a vítima. Exatamente. Só, né? É tanto que a peça brinca com isso. A peça tem uma transição de tempo, que hora ele é presente, passado e futuro. Mas eu brinco com paredes, né? Pô, isso aí é perfeito, quer dizer, é a autofagia representada, só que muito mais ricamente, né? O que o cara fala em uma página, você vai fazer uma peça inteira sobre isso. Porque mostra a realidade da parada e, e com certeza toca na questão do negro que né? Aqui é peculiar. Toda a percepção disso. A peça é esse policial se percebendo negro. Tá? Então ele
E aí, uma das últimas falas dele é isso, essa farda esconde tudo, esconde inclusive a minha cor. E a peça se passa no presente, passado e futuro. No passado, como um capitão do mato, no presente como policial e no futuro como um negro embranquecido dentro dos processos da nossa sociedade, um negro que está disciplinarizado para ter uma vida branca, para ter uma vida dentro dos parâmetros do que a gente considera sociável. E a peça brinca com esses 3 lugares, mas o foco é no policial, que é no presente. Então a peça ela vai dá uns cortes e vai no passado, volta no futuro e brinca com isso. Mas é justamente isso, é complexificar esse lugar dessas pessoas que a princípio parece que são os escrotos da história, mas aí quando a gente vai aprofundar a gente percebe que é mais um mandado, né? É mais um. Estão colocando o irmão para brigar com o irmão o tempo inteiro. Para compor a estrutura mesmo. É a linha de frente, né? Depois que exterminarem os que estão na sociedade civil, digamos assim, os próximos serão eles. Sim. Provavelmente. Sim. Então a peça fala disso. Aí essas 3 peças elas têm esse percurso, que eu acho que é um percurso que eu acho que eu fechei. Talvez Fechou bem, então. Que talvez volte a falar sobre isso em algum outro lugar. Mas isso sempre permeia as peças da gente, né? Porque é um assunto que está em voga o tempo inteiro. Sempre permeia, mas essas 3 têm um foco nisso, né? O foco é esse, mas todo momento tem outros. Aí o Major Oliveira foi muito louco, porque foi um convite de um ator branco para mim. Ele assistiu Exu e ele gostou muito de Exu. Aí ele olhou pra mim um dia num café e ele perguntou: pô, Daniel, você tá escrevendo um monte de coisa bacana, começando. E ele é um ator super renomado aqui de Salvador, conhecido, Antônio Fábio. É um cara que faz um monte de peça realista daqui, de outro universo teatral. Eu sou do teatro de grupo, teatro militante, essas coisas. E aí ele me encontrou nesse café e falou: você acha que você escreveria uma peça pra mim? Aí eu na hora disse: eita, pô. Bateu a atenção. Eu disse: acho que sim. Vamos conversar. Você acha? Acho. Eu falei: acho que sim. Fica meio aberto. E a gente passou 2 anos conversando. Ele queria falar de velhice a princípio, queria falar dessa romantização da velhice que a gente está tendo na contemporaneidade. Dizendo: não, as pessoas estão querendo, porque querem dizer que velhice é massa. Não é, não. Envelhecer é difícil, eu estou envelhecendo. Ele é um ator de quase 60 anos, 56 anos. E aí ele disse, e ele estava em crise com isso. E ao mesmo tempo eu estava lendo A Comissão da Verdade na época. A parada da ditadura. Isso, dos documentos da ditadura, com os relatórios, essas coisas todas. Eu baixei e volta e meia eu pegava e dava uma lida, porque eu sou muito fascinado por essa parte da história. E eu acho que o Brasil fala muito pouco dela. Muito pouco, né? Eu acho que parece que existe um medo de falar de ditadura aqui ainda. Porque quase todos os países falam demais. É um momento que marca, que determina muito, né? Lá em direito mesmo deveria ser falado mais. Lá em direito deveria ser mais pesquisado, né? A gente fala muito pouco sobre direito, você não tem noção, porque agora não é o momento, mas sim. Se você se você entrasse e visse assim um pouco como é alheio as coisas lá, sabe? Agora sim está se politizando mais, sim, né? Sim. Com algumas políticas que foram implementadas lá, né? Principalmente a questão das cotas e tudo mais. Está se tornando algo mais político. Por exemplo, essa questão do sistema prisional, as rebeliões que tiveram agora. Sim. Fez-se uma palestra, um evento para que as pessoas debatessem isso. Trouxeram professores de ciências sociais para falar disso, né? Deviam ter trazido pessoas de outras áreas também para se falar, mas quando eu estudei, porque eu saí tem uns 2 anos, nada, tipo assim, as coisas aconteciam, impeachment também quando aconteceu, houve debates e tal, mas quando eu estudei, 5 anos lá, que assim, aconteciam coisas assim, coisas que deveriam ser tratadas, deveriam ser estudadas mais a fundo mesmo. Sim. Nada. Mas enfim. Porque são questões tão urgentes, né? Parece que não são urgentes na formação do profissional, digamos assim. Mas na formação do profissional que elas se tornam mais urgentes ainda, porque é quem pode modificar alguma coisa, porque né? nossa profissão, né? Nossas áreas de atuação em direito estão muito... os cursos estão muito profissionalizantes. Isso. E assim, como o direito virou um mercado, né? Tem mais faculdades em direito no Brasil do que no mundo inteiro somadas. Caramba. No Brasil. Tem mais do que no mundo inteiro somadas. Então, você tem cursinhos para direito, você tem bibliografia feita para concurso, né? Então, assim, virou realmente um mercado. Mas numa faculdade federal, na faculdade estadual, que não deveria depender disso, né? Deveria ser algo mais... prezar por uma outra noção de pensamento, de pesquisa, né? Porque você constrói, na verdade, uma ferramenta para aplicar certas coisas, certos entendimentos, em vez de você abrir espaço, na verdade, para debater esses entendimentos, para problematizar, né? Que é o que deveria acontecer. E uma área tão importante, assim, se for parar para pensar na nossa sociedade. Porque, querendo ou não, é um espaço de poder que você tem, né?
os agentes que atuam ali, e esses são criados dessa forma, vão só replicar, né? Exato. É por isso que a gente tem vários problemas, né? Seria uma grande fonte de... mais uma inspiração pra você escrever. Seria uma grande fonte de potencial de mudança, entendeu? Com certeza. Poder, sabe? Já que estão ocupando espaço de poder, vamos ocupar de forma consciente. Exatamente. Né? Não entendeu? replicar a realidade. E para quem eu quero para quem eu quero servir, né? Acho que tem muito disso. Para quem eu quero trabalhar, para que tipo de, para que Pior que nicho, às né? vezes, como é vendado, a pessoa trabalha sem saber. Com certeza, Entendeu? com certeza. Ela replica aquele pensamento ali, porque foi doutrinada daquela forma, e ela não sabe a quem ela está seguindo, não sabe que tipo de conjuntura ela está replicando, entendeu? E às vezes às vezes até de boa fé mesmo. Claro, Estou fazendo meu trabalho. Claro. Foi como a professora ela falou, a Mariana Postas de Ciências Sociais. Ela foi entrevistar um desembargador sobre essa questão da legitimação, sobre o sistema criminal e tudo mais, que é a área que ela estuda. Aí ele falou assim, não, eu sei que o que eu faço aqui não serve para nada. Mas eu gosto de fazer meu trabalho, eu faço meu trabalho isso aqui. Eu sei que não serve. Foda, né? Como a pessoa aceitar pesado, essa condição, né? Existencial, tipo, eu sei o que eu faço. Eu não sou funcional para o mundo. Eu não sou funcional de forma positiva, né? Eu só replico uma coisa que Que louco. cansa, velho, que se mantém vivo, sabe? É doido. É louco. E a pesquisa, né? A universidade que investe em pesquisa, que deveria ser, eu acho que é o grande caminho. Letras é um curso que percebeu isso. Com a queda de leitura no mundo, a literatura começou a perder sua função também, né? E aí a literatura ela se aproximou muito dos estudos culturais. E hoje ela investe muito em pesquisa da literatura enquanto discurso, da literatura enquanto reprodução e formação social, da ficção enquanto possibilidade de invenções de realidades. E aí a literatura está começando a respirar de novo ainda, mas percebeu-se um lugar falido dela, que tá, tudo bem, agora com a internet, com não sei o que as pessoas não vão ler mesmo. E percebeu-se, a partir dessa noção de crítica social, crítica cultural, tanto que o mestrado que eu fiz foi em letras, mas se chama mestrado em crítica cultural, na área da crítica cultural, para poder sobreviver, para poder entender que ou você toma partido da vida das pessoas ou você não tem função hoje. E aí o Major, voltando a falar do Major, o Major, eu falei para ele, pô, eu tô com muita vontade de falar sobre isso. Ele disse, não, eu acho massa, mas a gente vai levantar a bandeira? Que tinha né, o teatro que ele faz geralmente tinha um pouco disso. Eu disse, vai, de certa maneira vai um pouco, mas a gente vai botar o agressor em cena. Então eu acho que é uma outra visão, é um outro lugar que nos permite perceber, mas é um agressor mais falido, não é o cara que está em plena atividade. É o velho que já esteve em atividade de poder, que não entende como o que ele fez não deu certo. Ele não entende que tudo que ele pregou, tudo que ele defendeu a vida toda, e é um cara isso. Na verdade é ele se confrontando com essa nova realidade, com esse levante da esquerda, com esse levante das populações minoritárias, com os discursos de gays, lésbicas, de negros e negras, de mulheres avançando na sociedade. E ainda preso na própria concepção dele. Antiga. Isso, exatamente. Ele sem entender como o mundo ganhou esse lugar. Credo. Porque na cabeça dele era pra ele estar incrível, num apartamento maravilhoso, com as pessoas cuidando dele, e ele tá num quarto de asilo, fudido, lascado, dizendo assim, como assim? E aí ele entra nessa noia que ele tenta voltar a ser um torturador. E aí ele torturou a enfermeira e um testemunho de Jeová que vai lá, no domingo de manhã visitar ele. E ele vira esse cara que tenta... É uma peça sobre a perda de controle do poder. E eu acho que é o que, no micro, né, é o que aconteceu no macro agora, né? Essas questões do impeachment, de tudo isso, eu acho que é justamente quem já esteve no poder dizer assim, ó, desculpa, a gente até tentou, mas vocês ganharam espaço demais, vou tirar de vez vocês. E é o que está tentando ser feito no mundo todo, eu acho, né? Acho que o mundo tem vindo numa onda conservadora muito forte, justamente porque o outro lado começou a aparecer de forma muito forte também. Mas é um caminho sem volta. Com certeza. Eu acredito que seja um caminho sem volta. É um caminho que, por mais que se tente, não... Eu acho que vamos ter alguns retrocessos no termo de correr, porque essa galera sentiu um medo muito grande e colocou esse povo no poder de novo. Mas eu acho que também a galera que aprendeu a ter voz não vai baixar a voz mais. Foi o que minha namorada falou. Ela disse, quando o Temer estava para assumir, né? Assim, eles vão voltar, mas se eles voltarem com a mentalidade
né? Que Exato. antigamente achando que vão fazer tocar o terror como faziam, não vai acontecer, Não vai é impossível, entendeu? O que tá mudado, tá mudado. A consciência realmente tá diferente. Né? Tá diferente. Ele extinguiu o Ministério da Cultura assim que entrou. Assim que entrou. Assim que entrou, extinguiu o Ministério da Cultura. Não, mas, por exemplo, o Alexandre de Moraes agora, não sei se você viu, foi a indicação dele pro STF. Foi dele? A indicação dele é o Alexandre de Moraes. É? Enfim, depois a gente vai falar sobre isso se você quiser. Mas eu falei com meu amigo, rapaz, isso aí não é surpresa, assim. Essas coisas estão acontecendo aí, se você quiser, a gente faz uma lista aqui de coisas prováveis que vão acontecer. Entendeu? Assim como o Trump lá. O cara vai entrar, Você ele já anunciou, você sabia. Todo mundo sabia. Tá lá, então não adianta ficar com cara de surpresa, entendeu? E aí você percebe o quanto a nossa população ainda tá frágil no sentido de defender um lugar, né? Tipo, a sensação que eu tenho com o Trump é que, tipo, o mundo está ameaçado. Já que o mundo está ameaçado, eu posso ter toda a consciência do mundo, mas farinha pouco é meu pirão primeiro. Então deixa eu defender esse lugar aqui. E aí a sensação que, tipo, estamos começando ainda. Eu acho que os ambientes acadêmicos já estão um pouco fortes nisso, os ambientes artísticos também, mas falta ir para as casas das pessoas ainda. Por exemplo, as peças que discutem isso são peças que têm menos público. Sim. Infelizmente ainda, sabe? Com certeza. Aquela sua peça é maravilhosa. Tem menos público. Menos público, né? Do que cinema. Nunca é um filme no cinema desses sistema tradicional mesmo. Você vai no cinema, tem lá 100 pessoas Globo, assistindo qualquer filme lá. Qualquer Qualquer filme, porcaria assim qualquer que filme. passa, eles vão. Não, o cinema nacional ele tem avançado muito nos debates, nas coisas, mas se você pensar que a maior bilheteria do país são os 10 mandamentos, Você falou, você diz assim, tem alguma coisa errada. E assim, os 10 mandamentos ganhou para um filme chamado Até que a Sorte Nos Separe 3, que é uma comédia pastelona, sem compromisso nenhum com nada. Então são peças que permeiam esses lugares, as 4 peças eu acho que discutem. O Major, ele fala um pouco sobre isso também, sobre o não entendimento dele enquanto criminoso também. O Major ele não se entendeu enquanto criminoso. E aí ele diz, quando ele decide torturar eu vou mandar pra você, mas quando ele decide torturar no asilo, ele diz, agora você é criminoso. Porque todas as outras torturas para ele estavam justificadas. Essa que ele decidiu torturar por puro prazer, por pura vontade. Na verdade é um grande desespero, né? Ele se viu Perdido. perdido sem chão, viu que aquilo estava acontecendo e falou, Foda-se. mas o anterior ele tava de boa. O anterior ele disse, não, eu estava defendendo a nação, estava tudo certo. Então esse não entendimento, e o próprio Brasil não tem esse entendimento, né? Porque eu acho que fomos o único país que não criminalizamos essas pessoas. Se eu não me engano, os torturadores de vários outros países, eles foram, acho que Chile, foram criminalizados. Houve reparação, né? Agora realmente punição, se não me engano, foram todos anistiados. No Brasil foram todos anistiados. No Brasil, tanto... Preocupou-se em reparar as vítimas, né? Os presos políticos, exilados, mortos também, as famílias, mas... Os torturadores, eles foram anistiados e estão nas suas casas ainda. É tanto quando saiu a comissão, na verdade, tinha umas imagens que eu não consegui, não coloquei no texto do Major, porque era uma peça para um ator, né? E não dava para fazer, mas tipo, tinha uma imagem que me deixou, que eu achei na internet, que descobriram num prédio a presença de um desses caras a partir dos depoimentos. E colocaram uma faixa de greve. Meu vizinho é um torturador da ditadura militar, na porta do prédio, assim. Então essas pessoas, é uma história muito recente e que a gente ainda não toca mais no assunto. E o Major Oliveira, a partir disso, eu disse, eu vou aproveitar que eu tô com um ator branco para colocar essa voz, para colocar esse lugar no presente. E aí o Major é uma peça também que eu tenho muito carinho. Mas geralmente são peças com outros discursos, com outros lugares. É algo que tem que se discutir, né? Assim, para não se ter uma visão enviesada, nem de um lado nem do outro. Né? Exato. Porque você tem, por exemplo, fazendo um paralelo com o nazismo, né? Sim. E aquela Hannah Arendt fez uma pesquisa lá e tudo mais, né? Ela acho que é pesquisadora dessa área lá. E falando sobre, acho que é a banalidade do mal, não sei se você já ouviu falar desse negócio. Sim. Uma amiga minha que falou recentemente, foi ver do que se tratava. Realmente, assim, tem até um filme que é sobre isso, ó, que a mulher vai ser julgada, ela era responsável, sei lá, ela era segurança de um galpão daqueles que ficavam dos judeus. Sim. Sabe? Sim. Enfim, ela vai ser julgada, o advogado vai lá pra defender e tudo mais. E ela fala, não, eu tava exercendo meu cargo ali e tudo mais, eles entravam, eu fechava a porta e ficava ali, só eles não podiam sair e tal, enfim.
E aí queriam julgar ela, enfim, ou era pra matar, ou era pra deixar tantos anos presa. Se é certo, se é errado, não sei se ela estava na razão de fazer o que ela... Né? Porque hoje você tem cargos que talvez no futuro até recente, né? Vai depender da evolução sejam vistos espiritual, evolução entre aspas, né? Da mudança realmente, desenvolvimento da concepção das pessoas, da política e cidadania. Se Será um olhe para absurdo, trás e queiram punir essas pessoas por Exato. certas coisas, né? que vejam que é um absurdo, né? É. Existir tais coisas Sim, existirem. eu acho que tem que se discutir, né? Tem que se discutir algo que realmente você tem razão, não é suficientemente debatido, né? A gente precisa, inclusive, entender quem é esse algoz e entender a cabeça desse algoz. Exatamente. Porque na cabeça dele ele não é algoz de jeito nenhum. Exatamente. A cabeça dele não é. Talvez seja mais nítido para um torturador. Né? Eu acho que um torturador deveria, pelo menos, ver isso com mais nitidez. Mas uma pessoa que exerce um cargo burocrático, que bate um carimbo, Não percebe quantas pessoas ele ela tá arromba tão na vida. imersa é como aquela mulher tem um filme, acho que é A Queda, Sim, que ela é ditadora de Hitler. sim, a queda. Mas é, aquela mulher, tipo assim, ela tava ganhando o dinheiro dela ali, pra digitar o que Hitler falava ali. Quantos sem parar. artistas Hitler não contratou, gente? Entendeu? E eu fico pensando assim, a mesma coisa que acontece hoje, por exemplo, a gente fala mal, o meio artístico às vezes, por exemplo, quando um artista vai fazer uma propaganda política de alguém. Eu não faria, mas eu também não falo mal de ninguém faça. Porque eu sei o quanto a gente se lasca para conseguir um dinheiro. Quantos meses um artista passa sem saber se vai conseguir pagar o aluguel do próximo mês. Então, é esse entendimento mesmo de perceber que o que está errado é muito maior do que isso. Né? O que está errado, o que tem que se mudar é algo muito maior e que às vezes quase sempre é inalcançável por nós. Porque ele não está no debate mais amplo, ele não está no debate maior. Então, como tocar na ferida para mexer lá naquela máquina do botão iniciar, que a gente não sabe como chegar, né? Aí o grande barato são essas discussões. E aí tem uma questão de linguagem, que eu acho que o Herê, ele tem uma linguagem mais do meio pro fim, mais didática, inclusive para deixar claro mesmo, entendendo um pouco o público da gente. O Antônia também, tem uns momentos que são bem discursivos mesmo por conta disso. As balas eu acho que já tem um outro lugar de complexidade, e o Major também, porque é um outro público também, né? Mas eu gosto muito delas. Qual foi o que foi pra Antônia, né? Que foi pra... Dos bairros? Dos bairros. Antônia. Você falou que esse outro tem uma linguagem mais discursiva, mais clara pra poder o público. Pra atender mesmo a galera, pra gente perceber. Porque é uma coisa que a gente tem muita preocupação, tipo, no Exu, as pessoas de teatro, eu acho que elas achavam que Exu ia ser um espetáculo mais ousado, digamos assim. Porque Exu é um grande musical, quase cabaré. Mas as pessoas de teatro achavam que o Exu é o orixá da sexualidade, da comunicação. As pessoas acharam que ia ver gente nua, não sei o que, não sei o que. A primeira coisa que a gente disse, a gente não fez o espetáculo para um público iniciado, digamos assim. A gente fez o espetáculo para o nosso público. O nosso público é uma galera. E não é, como às vezes as pessoas de teatro também falam muito que é menosprezando o público, mas não é. É justamente respeitando, entendendo todo o processo que a gente precisa. Os espetáculos da gente são feitos para pessoas que saem às vezes de Cajazeiras 1h para poder assistir uma peça que é às 5, sabe? É para chegar num bairro de várias pessoas que estudam nas escolas que a gente sabe onde estudam e transformar aquilo não num lugar que distancie ele, mas num lugar que faça ele refletir sobre o que a gente está falando. Diga assim, não sai com a sensação de, pô, eu queria ter entendido aquilo, mas não entendi. Sai com a sensação de, pô, eu entendi, eu posso ir mais, eu posso caminhar mais. Sim. Então, a linguagem dessas peças, elas são pensadas principalmente para isso. De acordo com o gosto, né? Gosto, desenvolvendo o gosto mesmo. Para que o teatro não se torne uma coisa distante. A gente tem... Claro. O fato, por exemplo, eu acho massa a Bahia poder fazer de tudo, montar diversas peças europeias, um teatro, mas a gente precisa também fazer um teatro que diga assim, olha, isso fala da sua vida, isso fala de lá. A minha preocupação com a Antígona era toda essa, por exemplo. Antônia tem um lugar rebuscado. Os estásimos de Antônia, por exemplo, eles viraram músicas. E uma coisa que eu fiquei muito feliz na encenação, por exemplo. Eu fiz em poemas, e aí a diretora chegou e transformou em um funk, transformou em um hip hop, transformou textos, tipo, acho que talvez são os mais rebuscados meus para teatro, são os estásimos de Antônia. Mas os diálogos, eles eram muito diretos e repetitivos mesmo, para que a coisa fique ali e que a gente saia com a sensação de, eu entendi sobre o que você falou. E como era na rua, como era para qualquer passante, para criança passante. E era muito louco. Teve um episódio que eu achei muito, muito engraçado, lá no Engenho Velho de Brotas. Como a violência, ela tá naturalizada em alguns espaços. E isso foi o que mais me assustou, assim. Tem uma cena que a crente se revolta e ela atira no governador e mata o governador.
O governador cai no chão lá. E era muito louco porque a cara de vingança das pessoas era forte. E era o meu momento meio de quebra. E aí ela para dizer, eu fico imaginando se a gente fizesse o que vocês fazem conosco. Eu fico imaginando se a gente chegasse, matasse seus filhos, se a gente colocasse nas piores escolas, se a gente direcionasse para você o pior tipo de alimentação, o pior salários. Eu fico imaginando se eu fizesse tudo aí. Eu fico imaginando se eu matasse você, governador. Ainda bem que você quer teatro, levanta que a gente vai refazer essa cena porque eu não sou igual a você, não. E a galera fica lá, mas nesse episódio em Brotas, na hora que ele morreu, ela demorou de dar esse texto pra cena continuar, porque as crianças elas estavam com as armas de água, elas foram pra cara do governador e ficaram, toma, tinha que morrer mesmo, tinha que morrer. Então a sensação que tem é que, tipo, desde criança já se sabe quem mata quem e quem tá contra quem, sabe? A sensação que era, tipo, não era uma novidade pra ele aquilo. Eram crianças de no máximo 10 anos, mas eles já sabiam que o caminho ali é, tipo, você veio pra fuder com a vida da gente. Né? Tipo, você tá aqui pra nos servir, pra dar uma vida digna pra gente. A cabeça das crianças já, o poder, já o governo... Totalmente deturpado o papel. Ele joga contra você. Ele não é um cara que você vê como alguém que está ali para coordenar a sua cidade, para coordenar a sua vida. Para fazer com que você viva bem, né? Organizar, gerir, né? E essa noção, ela nasce desde cedo. Isso me incomodou pra caramba. Eu fiquei com vontade, inclusive, de depois fazer alguma coisa sobre isso, mas ainda não sei como. Isso vai ficar na minha cabeça daqui a alguns anos. Coisa que choca. Mas no Herê tem isso. No Herê tem uma cena... Não sei se você já leu algum dos textos. Não. No Herê eu comecei a ler As Balas? Eu li o início das balas. Das Balas, né? O Herê tem um texto que são as crianças contando como elas morreram. E são os fantasmas contando. Elas dizem, não, eu só tava brincando, de repente aquele policial apareceu e pô na minha cara. Sem sentir dor nenhuma não, rapaz. Quem sentiu dor foi minha mãe, que depois que eu vi que ela tava no meu caixão chorando, não sei o que, lá. Então sobre essa falta de consciência da violência institucionalizada na sociedade, que ela passa, né? E a gente vai passando, a gente não levanta o debate. E aí a sensação que dá com o teatro é que é um lugar que a gente pode fazer isso. Mas é isso, aí, às vezes também me bate uma dúvida muito grande. Eu não sei se a gente pode fazer isso, porque a gente ainda não tem um alcance tão grande quanto televisão, quanto cinema. Ué, mas... Como é que chama? Aquele... Guerra de... trincheira. Porque... se ninguém fizer nada, realmente... O grande lance é esse, a gente diz, a estrutura tá montada, entendeu? Exato. Mesmo que seja para poucas pessoas, em lugares menores, o lance é continuar fazendo, né? E na verdade, assim, o que você falou sobre a casa das pessoas, realmente eu vejo, pelo menos das pessoas com quem eu convivo e dos ambientes que eu convivo, o medo ainda é muito forte, entendeu? Para as pessoas fazerem alguma coisa, irem à rua, conversar com alguém, as pessoas têm medo de conversar, entendeu? Tipo assim, às vezes você tá na rua, num café ou qualquer coisa, fazendo o que quer que seja, e se alguém fala com você, você fica meio, sabe, tipo, por que as pessoas estão falando comigo? Então, as pessoas têm esse medo muito forte. Mas ao mesmo tempo, várias pessoas com quem, pelo menos eu, convivo também, tem ideias que são afins, como que a gente está conversando aqui. Então, às vezes você acha que toca poucas pessoas, mas na verdade aquela pessoa às vezes já tem aquelas concepções, aquela coisa dentro dela, e você reforça, você dá força àquilo, entendeu? Você dá coragem às vezes, entendeu? Você ativa, entendeu? Fala assim, porra, ele tá fazendo isso aqui, porra, e eu tô aqui na minha, sacou? E aí essa mesma pessoa vai tocar outra de repente, porque às vezes perde o medo, entendeu? Eu, pelo menos, eu sou uma pessoa que, assim, sou classe média, criada no Imbuí a vida inteira, né? E me amplia muito, assim, me expande meus horizontes muito, assim, o que eu tenho conhecido de pessoas e a coragem que eu, assim, eu considero coragem da minha parte, né? Que deveria ser algo natural, mas de conhecer certas pessoas e assim, desmistificar mesmo, assim, ver, pô, o ambiente dela, as ideias, a realidade. E às vezes é algo que você é criado para ter medo daquilo, de entrar em contato, mas... Claro. Entendeu? Minha família foi muito louca. Minha família também tem um pouco disso. Eu sou do interior, sou de Alagoinhas. Eu gostei daquela parte do seu crescimento. Oi? Massa, foto lá. Começou assim, eu falei assim, isso aí, será que é ficcional? Não, depois eu fui vendo que era você mesmo. Era eu mesmo.
fala. Foi mudando muito assim, você lá na igrejinha, pá. Não, eu fui criado na igreja católica o tempo inteiro. Minha mãe teve um grande medo quando eu entrei no teatro por conta disso também. E o medo dela era justamente esse, tipo, meu filho, quando eu entrei num grupo de teatro que falava sobre candomblé, o medo foi maior ainda. Porque o medo dela era, tipo, você vai ser do candomblé, não sei o que. Eu disse, mãe, não vou, mas se eu for também não vai ter problema nenhum, viu? Se eu for, a senhora vai continuar sendo minha mãe, a senhora vai continuar sendo católica, não tem problema nenhum, mas é bom. E o quanto isso perturba a cabeça dela, por exemplo, me faz bem um pouco, porque eu percebo que modifica um pouco aquele espaço. Minha casa hoje é outra, com outro pensamento, com outra coisa, mas existia esse medo muito forte também de... Agora com o Hip Hop Store, a gente abriu uns 2 ensaios, os 2 ensaios abertos. A pergunta era, se um evangélico assistir? Eu disse, velho, é isso. Ele tem que entender que a classe dele ofende pra caramba milhares de pessoas agora. Se ele se sentir ofendido uma vez na vida, é bom que ele pense um pouco sobre o que está acontecendo. Ou ao menos respeitar a visão do outro, né? Exato. Inclusive tinha 2 senhorinhas na frente, assim, na minha frente. Sim. Que eu falei, rapaz, essa mulher tem cara de evangélica. Tipo assim, o perfil e tá morrendo da risada, era o que eu mais ria. Falei, será que ela é evangélica, tá ali rindo de si própria? De si própria, mas pode ser também. Fiquei pensando nisso, né? Pode ser. Às vezes rindo de si próprio ou achando um absurdo e rindo disso, mas ao menos tá refletindo sobre o que você estava falando. E no bate-papo que rolou, que na outra terça, rolou um bate-papo no penúltimo dia. Foi uma das coisas que eu mais falei no bate-papo. Não é uma peça sobre evangélicos, é uma peça sobre quem usa isso para adentrar no mercado, para adentrar numa mídia, para conquistar poder. Então é sobre os impostores que estão dentro dessa fé. Aí cabe a cada um ver se a carapuça cai ou não. Se não cair, ótimo. Com certeza. Porque não dá pra generalizar também, né? Eu falei, não tô falando da sua religião, tô falando de quem faz isso com a sua religião. Sim. Que infelizmente são as pessoas que estão na mídia, são as pessoas que estão na política. É um tipo de lógica que adentrou, né? Exato. Porque com certeza, quer dizer, eu quero acreditar que originalmente não se concebeu dessa forma. Não tenha sido essa, né? Essa intenção. Eu sei que o cristianismo, sei não, né? Eu quero acreditar também que não foi dessa forma que Jesus quis. Não, é isso, eu acho que eu vi uma frase maravilhosa. Jesus Cristo é um cara massa, o problema é o fã-clube dele. Eu vi também isso. Que não, se for parar pra pensar, assim, no que a gente tem de história do próprio Jesus, eu tenho vontade de fazer uma peça uma vez chamada Jesus Anarquista. O cara chegou, velho, destruindo mesmo, quebrando o mercado, quebrando os templos, dizendo aos fariseus, vocês ficam colocando Deus como César. E essa galera não percebe que hoje está sendo feita a mesma coisa. A mesma coisa. Eu sempre me incomodei muito, na verdade, e sem saber porquê, né? Porque minha mãe é batista, evangélica, e meu pai é católico. Meu pai é evangélico e minha mãe é católica também. Então a gente sabe, né? A gente foi crescendo minado ali. Né? De coisas assim boas que eu via, assim, eu falei, minha mãe criou problema também, né? Porque minha namorada é espírita. Sim. Né? Ela começou a seguir mais assim de uns 2 anos pra cá, mas sempre quis desenvolver um lado espiritual, sentia e tal, queria, né, ter um caminho. E aí se encontrou no espiritismo. Aí eu me chamou pra conhecer, eu fui. Eu já li muita coisa sobre várias religiões. Eu também. Religião é uma coisa que me chama muito eu atenção. gosto, entendeu? Assim, mas eu não me digo, não sou adepto totalmente de nenhum. Mas na igreja mesmo, tanto católica, a católica era até menos reflexiva pra mim, porque eu não entendia o que estava se passando. A liturgia era totalmente aquele ritual ali certinho, tinha as coisas pra você falar. Eu tinha decorado já. Era decorado, você repetia tipo decorado, mas parecia que estava sendo latim, entendeu? Que você não entendia. E já a Batista não, tinha as histórias, eu prestava atenção, entendia, não sei o que e tal. Só que eu nunca gostei de, assim, agora, meus princípios, com certeza, tanto não só na igreja, minha mãe passou. Claro. Né, foi o que foi formando meu caráter. Agora tem coisas que eu não aceitei, né? E, enfim. E por isso não digo, sou evangélico, sou batista, né? Evangélica batista. Aí eu falava com minha mãe, entenda, eu tá indo pro negócio lá, pro centro espírita, eu não vou chegar lá, entrar e aí vou de repente sair por outra pessoa. Eu sou essa pessoa que fui criada, que tive minhas experiências, e você, tanto você quanto até a sua própria religião, conformaram quem eu sou, meu caráter. Então, eu não vou sair de lá uma pessoa ruim, né? Não vai me... Com certeza. Enfim. E assim, o ir lá não vai te fazer uma pessoa ruim, né? O começo de conversa é isso, eu acho também. Eu gosto de conhecer justamente porque eu vou vendo as realidades e vou criticamente falando, não, isso aqui concordo, isso eu vou trazer pra mim, isso não vou, né? Eu também tenho muito isso. Eu com minha mãe,
a princípio o medo dela com o candomblé era muito... Eu não sou do candomblé também, não sou iniciado. Mas o fato de eu fazer parte de um grupo, eu sempre vou à festa de candomblé no cinema. Minha mãe morria de medo. Meu filho, por que você está se metendo com isso? Meu filho, minha mãe, você conhece quem que é? Você conhece quem? E eu comecei a educar minha mãe nisso. Então hoje, por exemplo, ela ainda não gosta, mas ela já não fala mais mal. E não deixa que ninguém fale mal também. Que as pessoas perguntavam na igreja, né? Porque eu era de todo domingo estar na missa. Seu filho está no candomblé agora? Não dá não, mas se tiver também é só mais uma religião, ele já me explicou tudo. Já é um grande avanço. Eu também. Eu já tive uns diálogos com minha mãe, só que também são bem... Acho que eu preciso ser mais parcimonioso, assim, porque ela vem muito ferrenha. E eu tenho que ser mais Entendo. tranquilo, assim. Mas eu tento dialogar Teve de forma uma evangélica racional. que assistiu o Impostor. Foi? Ela me encontrou no Shopping Barra. E aí? Aí ela olhou pra mim, eu tava com o bigode ainda. Ela, você que fez aquela peça na Barroquinha, não foi? Eu falei, foi. Ela, posso conversar um pouquinho com você? Eu falei, pode. Aí ela, parabéns. Gostei da peça, gostei, entendi. Aí eu disse, é fácil de entender. Entendi a peça. Mas vem cá, você pensou em falar do lado bom dos evangélicos? Aí eu disse, senta aqui. Sento na praça de alimentação. Foi ali na Doce Sonhos, ali. Aí eu disse, na verdade, a gente tem uma grande representação bacana já, a gente já tem uma imagem legitimada. Essa peça não é sobre a sua religião, essa peça é sobre essas pessoas que eu não sei se a senhora concorda ou não, mas que são pessoas que usam sua religião justamente para separar, para falar mal das outras. Então a peça é sobre esses apresentadores midiáticos de TV. Você conhece Caio Fábio? Eu conheço Caio Fábio. Acho um pastor maravilhoso. E você há de convir comigo que ele é mal visto dentro da própria religião. Conhece? Você conhece o pastor Caio Fábio? É um pastor incrível mesmo. Que inclusive é super mal visto dentro das igrejas por conta disso. Conheço. Ela, então por que não falar dele? Eu disse, porque quem está agredindo, quem está quebrando terreiro, quem está, infelizmente, ganhando uma bancada e fazendo a população crescer, são essas pessoas. Eu não estou sendo contra a sua religião. Eu estou atentando os olhos para essas pessoas que estão ali. Ela, não, eu entendi. E a Ana Paula Valadão? Eu disse, quem é a Ana Paula Valadão? Você fez uma paródia dela. Disse, fiz. Você acha a Ana Paula Valadão preconceituosa? Eu disse, não vou te dizer não, mas pesquise na internet. Ana Paula Valadão, homofobia e racismo, para você ver as declarações dela. Tem que se atentar com essas coisas, sim. O problema não é a religião, mas a gente tem que tomar responsabilidade do que a gente fala. Ela disse, não, eu entendi. Tudo bem, eu gosto dela. E foi embora. Mas eu sei que em algum momento vai ter alguém que vai dizer que é um absurdo que está falando, não sei o que é. Com certeza, é muito corajoso, inclusive, fazer. Mas é preciso fazer. O final lá, deixa eu ver aqui, né? Lá tá gravado certinho. Já são quase 5 horas? Então, você tem que partir? Ou daqui a pouco.